Oi, gente. Tudo bem com vocês? Ó o Celo. Tudo bem por aí? Deixa eu fixar aqui o comentário. Aí, agora eu consegui fixar. Tudo bem, gente, com vocês? Como é que vocês estão? Eu fixei aqui o nosso tema de hoje. A gente vai ensinar a criança a dormir direto no berço. Mas antes de a gente começar a falar sobre isso, eu quero explicar para vocês a importância disso, né? O que eu acho muito válido, que para mim faz muito sentido, é que quando eu tô no atendimento, ou mesmo aqui no Instagram, enfim, eu gosto sempre de ensinar o motivo pelo qual a gente precisa olhar para aquilo, para que a família possa entender junto comigo, tá? Isso é muito importante. Quando a gente fala sobre o sono de um bebê, ele não vem ali com um dispositivo falando o que é que está acontecendo naquele momento e o que é que a gente precisa fazer, né? Então, o que normalmente acontece é que a criança chora. A criança chora porque ela tá com fome, a criança chora porque ela tá com sono, a criança chora porque ela tá com calor, a criança chora por inúmeros motivos. E é onde a gente, né, família, mãe e pai, começa a olhar para aquilo e ajustar aquilo, entender qual é a necessidade que tem ali que precisa ser atendida, tá? Então, o que eu queria pontuar com vocês? Quando a gente tá lá, o bebê pequenininho chegou em casa, né? A criança chora. E aí a gente entende que a gente às vezes não consegue entender que o sinal ele teria que ser de sono, que a gente teria que pegar o nosso filho no colo, aninhar ele ali, colocar ele pra dormir, depois ir direcionando ele pro berço. Muitas vezes o que a gente faz é que a gente coloca a criança pra mamar. E aí vai virando uma grande desorganização. Esse bebê ele não mama direito, ele não dorme direito, ou então mama muito mais do que deveria e pronto, virou um caos, né? Então, por que é muito importante que o bebê durma direto no berço? Porque, gente, sono é cíclico, tá? A vida toda o sono é cíclico. A gente tem várias transições. Esse pensamento de que a gente dorme a noite inteira, isso não existe. A gente tem várias transições, vários micros despertares que acontecem durante a noite. A grande questão é que na grande maior parte das vezes a gente consegue fazer essas transições. E o bebê, ele muitas vezes não consegue, porque aquilo que faz com que induza o sono dele, muitas vezes não tá ali aonde ele tem o micro despertar. Vamos entender isso então, né? O bebê ele adormece mamando. E aí ele mama, você coloca ele no peito. A Diana foi a criança clássica do adormecer mamando. Ela tava com sono, ela começava a chorar. E aí eu pensava assim, ela tá com sono. E aí ao invés da bonita aqui falar, cara, tá com sono, vai dormir. O que eu fazia? Tá com sono, vem mamar. Porque o sono induzia. Aí eu punha ela no meu peito. E aí ela mamava. E aí ela pegava no sono. Depois ali de meia hora, às vezes 40 minutos, às vezes 5 minutos, e dormia. Na hora que ela dormia, eu ia lá, pegava ela e transferia ela pro berço. Beleza, ficou, né? Às vezes tinha uma dificuldade em transferir, mas ficava. Quando vinha a troca do ciclo de sono, porque é fisiológica, vai acontecer, ela tinha um micro despertar. E aí ela via que ela tava no berço. E aí era onde ela acordava chorando loucamente no berço, precisando novamente voltar pro meu colo e voltar a mamar, para conseguir voltar a dormir, para então voltar pro berço. Ou seja, se ela tem um micro despertar a cada 120 minutos, mais ou menos, né, a cada 2 horas mais ou menos ela acordava e precisava mamar para voltar a dormir. No caso eu falei do adormecer mamando, mas pode ser o adormecer ninando, qualquer associação, né, que não dê uma certa autonomia. É a mesma coisa que a gente adormecer na nossa cama e acordar no meio da noite no chão da cozinha, gelado. Você vai acordar como?
assustado. Você vai acordar como? Meu Deus do céu, como eu vim parar aqui? Não é isso que vai acontecer? Isso acontece com a criança. Para a criança, aquele lugar, ele não é seguro. Ele não entende que é ali que ele adormece. E aí, quando ele acorda, ele precisa voltar para aquilo que é seguro. E a gente faz isso sem perceber. Porque a criança chora, a gente quer parar o choro da criança, a gente começa a colocar no peito, ou a gente começa a colocar pra ninar. A gente não entende a necessidade, na verdade, que tem por trás. A gente só entra naquele processo, porque eu já falei sobre isso aqui, ainda hoje eu falei isso com uma mãe que eu atendi, de que desassociar a presença. A gente vai falar sobre isso, tá? Fica aqui, eu vou falar sobre todas as associações, tá? E o que eu não lembrar, vocês vão me lembrando, a gente vai comentando. Então, e aí naquele desespero a gente quer, na verdade, silenciar o choro da criança e a gente não entende a necessidade real que tem por trás. Então eu acho que o grande X da questão é isso. Claro que quando a gente tá falando sobre sono, hoje o tema da nossa live é sobre como ensinar o bebê a dormir no berço. Nós vamos aprender isso aqui hoje. Mas o sono não é só isso, né? A gente precisa entender sobre a rotina, a gente precisa entender sobre o ambiente de sono, a gente precisa olhar para tudo isso. E aí, é claro que assim, gente, eu posto bastante reels, essa semana teve uns reels mais agitados, assim, ali eu tô dando uma informação geral, eu não tô falando de um caso individual. Quando eu tô em atendimento personalizado, eu tô conversando com aquela família, eu entendo o contexto daquela família, eu entendo a hora que aquela criança começa o dia, a hora que aquela criança finaliza o dia, a hora que aquela família chega em casa, eu consigo entender tudo isso. De uma forma geral, é uma informação mais aberta, que abrange a grande maior parte, tá? Então eu espero que isso fique sempre muito claro aqui, tá? Então, estando com tudo isso ajustado, com o ambiente de sono ajustado, com a rotina ajustada, é muito importante que a gente ensine o nosso filho a dormir no berço. Seja no berço, na cama Montessori, enfim, é importante que a gente ensine a criança a ser o protagonista do adormecer. Quando eu falo sobre alimentação, hoje já se é muito falado e muitas mães que eu atendo fazem BLW, que é maravilhoso, porque você permite que o teu filho conheça os alimentos, que ele coloque na mãozinha, que ele demonstre o interesse. E então ele vai levar o alimento para a boquinha, né? É maravilhoso, é um negócio mágico. Mas você precisa dar a oportunidade, você precisa fazer o movimento de permitir que a criança leve pra boquinha, né? Você precisa estar num ambiente todo ajustado. Então você dá a chance, você permite a criança ser o protagonista da alimentação dela, certo? E no sono é a mesma coisa. A gente precisa permitir que os nossos filhos sejam o protagonista do sono deles. E muitas vezes a gente não faz isso. E a gente não faz porque tá enraizado a gente silenciar o choro do nosso filho no peito, tá enraizado a gente ficar balançando feito uma maluca. Porque socialmente o choro, ele não é muito bem aceito. A gente quer, né, você tá com uma criança no colo chorando, e principalmente se for a mãe, todo mundo olhando, querendo que essa mãe dê um jeito e faça essa criança parar de chorar, né? E na verdade a gente precisa parar com isso. A gente precisa olhar pro choro e entender o motivo do choro. Faz o checklist, pô, é fome? É calor ou frio? Tem algum desconforto? Não, não é. Então é sono. E aí é aquilo, a rotina já tá ajustada, a gente já sabe mais ou menos a cada quanto tempo que essa criança precisa dormir. Já tá alinhado isso. Então agora a gente precisa ensinar essa criança a dormir no berço para que ela consiga emendar o ciclo de sono no berço. É isso, tá? Esse é o ponto que a gente precisa colocar em prática. Quando a gente fala sobre o adormecer no berço, o que eu vejo é assim, hoje existem muitas informações. E muitas informações, por exemplo, aqui na internet, que inclusive eu trago muitas vezes, eu tô falando um Reels, por exemplo, de um momento específico. E aí essa mãe pega aquele momento específico ali e ela não aprofunda o conhecimento. E ela vai lá e tenta colocar em prática. Eu vou dar um exemplo disso. Gente, o ideal é que o bebê consiga pegar no sono no berço. Ponto. Esse é o ponto, tá? Aí, a mãe, vou dar um exemplo, assim, bem prático. Aí eu tenho uma mãe que o bebê tem lá, 7, 8 meses, e ele só dorme mamando. A mãe tem que colocar ele no peito inúmeras vezes, e ele só dorme mamando. Gente, essa mãe, ela não vai conseguir sair do lugar de adormecer mamando pra conseguir colocar no berço acordado direto. Não vai.
não vai dar conta. Não é assim o processo. A gente precisa construir com essa criança e com essa mãe uma transição até chegar no berço, para que a criança se sinta segura e para que a mãe se sinta segura de estar conduzindo o processo. Entende? É a mesma coisa da informação. O ideal é, se essa criança se acorda, a gente não tirar a criança do berço, a gente só ir lá e dar um tapinha no bumbum. Cara, a mãe que coloca a criança para dormir mamando, não adianta chegar no berço quando a criança tem um micro despertar e querer dar um tapinha na bundinha. Essa criança não vai aceitar, porque essa criança quer voltar a dormir mamando. Então, quando a gente pega essas informações soltas, às vezes a gente tenta colocá-las em prática numa ordem que não é aquela, que a gente não fez uma construção por trás. A sensação que eu tenho é como se você construísse uma casa sem alicerce, sabe? É como se você não dá estrutura, você não traz segurança para a criança naquele processo. A mãe não tem segurança no processo. E aí você construiu uma baita de uma parede, você está tentando construir uma baita de uma, mas não tem estrutura ali, não foi feito ali as coisas aos poucos para todo mundo se sentir seguro. Então escuta o que eu tô te falando. Eu vou falar sobre várias associações. A gente vai falar sobre várias delas e sobre um passo a passo sugerido para que a gente retire, para que a gente consiga ensinar o bebê a dormir no berço. E agora, nesse momento, a gente já entende que não é só sobre dormir no berço, né? Tem outras questões para serem olhadas, mas que dormir no berço, saber dormir, ter autonomia para isso é um pilar, tá? É um pilar para que essa criança durma bem, para que essa criança consiga emendar os ciclos de sono. Antes de eu entrar aqui na live, eu atendi uma família, e foi uma família muito legal, agora que eu atendi, assim, com uma linha de raciocínio muito organizada das coisas. E ela disse assim pra mim, a minha filha, ela dormia a noite inteira, desde 1 mês de vida. E aí, com 5 meses, ela parou de dormir a noite inteira. E ela disse assim pra mim, eu colocava ela no colo, e ela pegava no sono. E ela dormia a noite inteira. Então, assim, eu não trabalhei a autonomia com ela porque funcionava. E aí foi o que eu disse pra ela, é o que eu sempre falo pras famílias. Funciona para algumas famílias, mas em algum momento se desorganiza. E aí a família às vezes não sabe como conduzir. E a criança não sabe como emendar, porque entende que para emendar é no colo, né? Então é isso que eu quero ensinar para vocês aqui hoje e que vocês coloquem isso em prática na casa de vocês, tá? Quando a gente tá falando, vamos começar pela associação mais forte que tem, que é a associação do mamar. A criança adormece mamando. O que eu quero que vocês pensem comigo? Presta atenção no que eu tô falando. Anota para depois vocês terem o passo a passo para a linha do raciocínio do que eu tô falando, tá? As sonecas, a gente vai manter a forma que vocês estão fazendo. A gente não vai mudar, tá? Vai dormir ninando? Bota pra dormir ninando. Por quê, gente? Porque quando eu mudo soneca e sono noturno junto, lembra que eu falei pra você que um dos pilares é a rotina? Se eu tiver um negócio completamente desorganizado durante o dia, eu não vou conseguir ensinar nada à noite. Então eu preciso que o dia esteja bom pra que eu organize a noite. Então se, dorme no colo durante o dia, mantém dormindo no colo. Eu preciso emendar, emenda. Dorme mamando, faz. Depois a gente muda o dia. Vamos começar na noite. É a forma mais gradual que tem, tá? E a gente inicia a noite quando? No primeiro momento do sono noturno. Mas ontem uma mãe me falou isso no atendimento que eu fiz. Ela falou assim, cara, eu não tenho problema no primeiro momento do sono noturno. Meu filho dorme super tranquilo. Dormia mamando. O que você tá querendo me trazer um problema nesse momento? Você dá risada. E é claro que ela não tinha um problema. Ela colocava no peito e o filho dormia. Só que o que ela queria? Ela queria que ele dormisse ali, rápido, mamando. Tava tudo bem pra ela, não tinha um problema, né? Claro, era um momento que ela gostava. Só que aí no meio da noite ela queria que ele fizesse diferente, ué. Ela queria que no meio da noite o bonitão emendasse o ciclo de sono sozinho. Não fecha a conta. Não dá. Eu preciso que no primeiro momento do sono noturno eu ensine pra essa criança. E por que no primeiro momento do sono noturno? Gata, porque no primeiro momento do sono noturno é onde a gente tem melatonina. É onde a gente tem mais pressão do sono. No meio da noite, eu, mãe zoada de sono, não vou conseguir ensinar nada. No meio da noite, o meu filho exausto.
mas com menos pressão de sono, não vai aprender nada. E a chance que a gente tem de, às vezes, a criança simplesmente abrir o olho e não voltar a dormir é muito grande. Então, se tem uma hora que eu vou ensinar, é no primeiro momento do sono noturno. Outra coisa que eu vou falar pra vocês, anotem, porque essa live tem muita informação. Se vocês anotarem, vocês vão conseguir colocar em prática, vocês vão conseguir ensinar a criança a dormir no berço, desde que o restante também esteja ajustado, ok? Isso pra mim é importante, tá? Quando a gente vai colocar a criança pra dormir à noite, quando a gente vai diminuir as associações de sono, precisa ser bem claro que a criança vai demorar mais pra dormir à noite e que às vezes vai protestar um pouco. Porque às vezes a mãe até quer ensinar isso, mas fica morrendo de medo de estourar a janela de sono e da criança ir dormir com o cortisol aumentado. Gente, pergunta: tem como aprender a andar de bicicleta sem cair? Não. Tem como aprender a andar sem levar uns tombos? Não. Então faz parte de um processo no ensinar a autonomia, a criança ir dormir um pouco mais tarde porque tá lá tentando dormir, e faz parte a criança dar uma protestada antes. Isso tem que ser claro. Para a grande maior parte das famílias que eu atendo, isso não é claro. Porque a mãe quer ensinar, mas a mãe tá desesperada porque tem a hora de colocar, porque senão a criança... Por isso que a gente inicia no primeiro momento do sono noturno, ok? Tá, então aí, o que a gente vai fazer? A associação que mais tem é a mamada, né? E não é só no peito, tá? Eu tenho crianças que eu atendo que é a mamadeira. Pra mim, mamadeira é mais claro pra eu ajustar com essa mãe. Até porque a gente tá vendo a quantidade que essa criança tá mamando. Então, essa mãe sai desse processo de ser fome. Mas às vezes é a forma que a mãe sabe, né? Agora, quando é o peito, é um pouco mais difícil. Mas é importante o quê? Que quando a gente for dar essa última mamada seja efetiva e ela seja ativa. A gente deixa uma luz de tom quente acesa para que a gente sente e olhe a mamada da criança. Tem algumas crianças que eu atendo, presta atenção, que eu digo o seguinte: divide a mamada, dá um peito antes do banho e um peito depois. Porque isso me garante que ele vai mamar bem. Ele me garante também que a hora que ele começar a fazer aquela sucção mais lenta, eu posso tirar, porque ele já mamou um peito bastante antes do banho. Essa criança que tem associação com o peito para dormir tem que sair do peito acordada. Vai mamar para nutrir e eu vou tirar do peito. E aí uma outra coisa, quando tirar do peito, normalmente vai protestar, vai chorar. Ai, saiu tão bonitinho, se aninhou no meu colo e dormiu. Gata, acorda pra vida. Se teu filho tiver uma associação com dormir mamando, ele não vai sair bonitinho, não. Se ele sair acordado do peito, ele vai sair chorando. Você vai ver que ele tá chorando. Entendeu? Essa coisa de sair bonitinho não vai rolar. E aí você vai trazer ele pro teu colo. E aí você vai dar um colo bem apertadinho, tá? E você vai ninar ele. O que você tá fazendo quando você faz isso? Você tá trocando, você tá falando pro teu filho: meu amor, tem a mamãe além do peito. E agora você vai aprender a dormir no colo da mamãe ninando. E aí vocês vão falar assim pra mim: tá, mas e aí? A autonomia fica onde? Ainda não tem autonomia, mas eu estou construindo o alicerce agora. Eu estou construindo um processo. Eu estou tirando uma coisa e dando outra. Eu entendo que essa criança, ela não está pronta para ser colocada direta no berço. A gente precisa ir aos poucos com essa criança. A gente vai dar um colo bem apertadinho, mostrando que a gente está ali. A criança ela ainda não se autorregula, mas ela se corregula. E a ideia desse colo é para ajudar ela a se acalmar e se corregular. Fernanda, mas o meu filho protesta bastante. Sim, isso depende muito do temperamento. Algumas crianças protestam mais, outras crianças protestam menos. Isso é um ponto. Fernanda, mas eu estou muito cansada fisicamente. Gente, eu sei, porque eu fui essa mãe que vivenciei isso, tá? Com o sono da Diana, chegou num ponto assim, ela com uns 9 meses, que eu falei: eu não aguento mais, eu não suporto mais. Eu tava sendo engolida por todo aquele cansaço. Mas, gente, não tem pra quem delegar, gata. Assim, você pode dividir ele com o pai, mas é você e o pai.
Você vai ter que assumir isso. E para que a gente saia desse caos, você vai ter que bater no peito e ensinar. Não dá pra gente ficar se escondendo, não dá pra gente ficar levando com a barriga. É o mesmo processo de que assim, ó. Você precisa criar o hábito de fazer atividade física. Eu não gosto de atividade física, eu tô cansada. Se você precisa criar um hábito, você vai ter que levantar e ir fazer. É assim que você vai, né, aos poucos, organizando as coisas. Eu preciso emagrecer porque, né, enfim, tô na obesidade. Você vai ter que abrir mão de prazeres imediatos, do tipo, comer um chocolate todo dia, uma quantidade grande. Não tem como. Mas eu tô... Entendeu? Hoje o povo tá querendo uma maternidade sem ter trabalho, assim, sabe? Uma maternidade sem ter cansaço. Eu não tô dizendo que é pra viver o cansaço extremo, eu não tô dizendo que tem hora que não sufoca, não é isso, mas pra gente fazer uma construção, pra gente educar a criança, é isso, gente. É olhar, assumir que esse papel é nosso pra que a gente possa ensinar pros nossos filhos e colocar em prática. No começo é muito difícil. Eu sempre falo, você tá sem dormir agora? A mãe diz assim, tô. Eu falo, pois é, as 2 primeiras semanas fica pior. Porque agora você tá sem dormir, mas sei lá, se a associação, por exemplo, vai dormir mamando, você joga o peito pra fora, assim, ó, e deita e sobrevive. Agora, se eu vou trocar uma associação, você vai ter que lutar e fisicamente vai ser muito mais cansativo. Aí é uma questão de escolha, né? Pra mim, tem que ter um negócio organizado pra que as coisas funcionem. Eu não aguento viver esse caos. Tem gente que opta por viver o caos. E aí é isso, a criança tá com 1 ano e pouco, tá mamando, sei lá, noite boa 3 vezes, noite ruim 10 vezes. Minha mãe tá ali, tá tudo certo, né? Cada um com o teu processo, né? Cada um no teu tempo e tá tudo certo, tá? Agora, não fica no lugar de achar que as coisas vão se ajustar naturalmente, porque não vão. É porque eu vi que com 2 anos... Eu atendo crianças de 3 anos. Eu atendo crianças que a mãe diz assim pra mim, eu achei que o problema era a amamentação, aí eu tirei a amamentação. Aí hoje meu filho tem 3 anos e ele precisa de mim dormindo do lado dele a noite inteira, porque senão ele fica acordando a noite inteira. Porque eu achei que ia melhorar sozinho. Você foi empurrando com a barriga. Tá tudo bem você não querer fazer a mudança, acho que é justo, é uma decisão, só que a gente tem que assumir que não vai mudar naturalmente se você não trouxer uma organização. É isso, tá? Então, primeira coisa não dorme mamando. Agora vai dormir no meu colo? Gente, não é um dia, né? Nós vamos ter que ser consistente com relação a isso. 1 semana dormindo no colo ali, ninando. 1 semana dormindo no colo, ninando. Quando que você vai colocar no berço? Dormindo. Nessa primeira semana você vai pôr no berço dormindo. Fernanda, mas se eu vou ensinar autonomia, eu vi que eu tenho que ir começando a colocar meu filho cada vez mais acordado. Tem, gata, você tem, mas não dá pra sair de dormir no peito, no colo, mamando, todo esse rolo e já querer colocar direto no berço mais acordado. Não há um alicerce, entende? Não há uma construção, né? Você vai colocar no colo dormindo, vai dormir no teu colo, dormiu, você vai transferir. Segunda semana, o que você vai fazer? Segunda semana já tá um pouco mais leve. Você vai começar a dar o colo, já com menos balanço. E aí você vai começar... Sabe aquele momento que a criança dá uma, assim, ó, no colo? E aí você fala assim, nossa, ele dormiu, mas se eu colocar agora, lascou, vou ter que pegar de novo. Você vai pôr nesse momento de dúvida. Você vai pôr no berço. Acordou, chorou, vem pro colo. Não chorou, deixa explorar o berço. Senta ali do lado e deixa o negócio acontecer. Vai fazer isso mais 1 semana, a ponto de que cada vez a criança vai mais e mais e mais acordado. A ponto de que daqui a pouco ele tá completamente acordado, se mexendo para um lado pro outro, pegando no sono ali. É um processo. Mas quando eu ponho mais acordado, meu filho chora. Pega no colo, calma, mas devolve pro berço. E aí a gente vai avançando em cada vez colocar a criança mais acordada no berço. É um processo, gente. Acontece que as pessoas querem um negócio rápido. Acontece que as pessoas, elas não estão acostumadas, às vezes, a lidar com certo protesto da criança. E aí elas não conseguem sair do lugar, porque elas estão sempre fazendo o que a criança quer, na verdade. A criança chora, ela quer o peito, põe no peito. Aí a criança chora porque não quer ir na cadeirinha do carro, que eu vejo estar do lado da mãe, andando no carro, porque não quer ir na cadeirinha do carro. Gente do céu. Não dá. Não fecha a conta, não vai conseguir sair do lugar, entendeu?
Sobre depois os outros despertares, eu tenho até, acho que eu tenho algum post falando sobre isso, mas a gente precisa ver qual é a necessidade para a faixa etária. O adormecer, os despertares para mamar, eles são uma questão de sobrevivência, né? Então, dependendo da idade que a criança tá, ela precisa acordar para mamar ainda. Por exemplo, uma criança de 4 meses precisa acordar 2 vezes. A Jaine. Gente, essa live é isso, é pra escutar essa live e colocar em prática. Porque se você colocar, você vai colher resultados. É isso, ajusta a rotina que tem pra ajustar, ajusta o ambiente de sono que tem pra ajustar e coloque isso em prática. Não é mágico, gente, não é mágico, não é um processo. É um processo que exige consistência, mas que dá pra sair desse lugar de bagunça. E sabe, mas por que não? Tudo bem, eu privo o meu sono. Cara, não é só o teu sono que tá sendo privado, o teu filho tá em exaustão, o teu filho tá acordando. Mas ele acorda bem, mas acorda com o cortisol já lá em cima, porque ficou a noite inteira tendo que ficar correndo atrás do peito pra voltar a dormir, ou ficar correndo atrás do colo pra voltar a dormir, entende? Então, não é por egoísmo da mãe, é pra que funcione bem a família, sabe? Os despertares, ele no início ali da vida da criança, ele é uma questão de sobrevivência, né? Pra ver se a temperatura tá ok, porque precisa de mamar. Ali, até o 6º mês, as crianças precisam... tem o que já dorme a noite inteira. Tem, e é lindo. Mas, normalmente, pode precisar mamar de 1 ou 2 vezes, tá? A grande maioria, 2 vezes. Depois que começa a introdução alimentar, até o 7º, 8º mês, 1 vez. E aí, depois que começa o jantar, já tem uma certa efetividade, a gente consegue fazer o desmame noturno. Algumas crianças levam uma mamada por volta de 4, 5 horas da manhã até 1 ano de idade. Depois a gente vai tirando, tá? Mas de maneira geral, eu espero já a criança dormindo a noite inteira com 10 meses, tá? E tendo autonomia pra isso. Deita no berço, sabe se ajeitar e sabe voltar a dormir. Depois que eu fizer isso na noite, então, eu perdi a linha do meu raciocínio. Então, depois que você fizer isso no primeiro momento, o que você vai fazendo no meio da noite? Você vai amamentar na hora que for o horário de fome. Então, se o bebê tem 6 meses, 2 mamadas estão liberadas. Você dá uma mamada ali por volta de 11, meia-noite, outra por volta de 4, 5 da manhã, e nos outros despertares é colo, dormir o berço, né? É assim que funciona, tá? A Fran, fiz o folião. Nossa, o folião foi uma delícia. Foi ano passado. Gente, já faz 1 ano, cara. Olha como passa rápido. Sabe que eu não pensei em fazer um segundo folião? O folião foi muito legal, né? A gente podia fazer. Dá tempo ainda. Recebi uma ligação aqui, gente. Vocês estão me ouvindo? Eu recebi uma ligação no meio da live. Sai! Peraí, gente. Fica aí, que tem uma ligação. Gente, fica comigo. Deixa eu fazer a pessoa parar de me ligar. Acho que eu vou ter que colocar no modo avião. Eu não tinha pensado, né? A gente podia fazer um segundo folião. O ano passado foi um arraso. O folião deu muita gente, né? A Fran tá aqui. Nossa, acho que deu umas 200 pessoas no grupo. Foi muito legal. E foi, tipo, super baratinho. Acho que R$19, assim. Teve muito conteúdo, né, Fran? Não sei, vou pensar. Vou tentar me organizar. A gente poderia pensar num folião. Dá tempo ainda. Vou pensar, tá? Depois eu vou pensar com carinho pra gente ver o que a gente vai fazer. Você me deu uma ideia boa, viu, Fran? Gostei da ideia. Então, assim, primeiro você vai fazer isso na noite, né? E aí, a hora que a noite já estiver organizada, aí a gente vai olhar pro dia. E aí a gente vai trazer essa autonomia também pro dia, tá? E aí a gente tem várias outras associações também que muitas vezes ficam ali no meio das coisas. Então, por exemplo, a chupeta é uma associação. A chupeta até o 6º mês, a gente tem que ensinar a criança a dormir no berço com a chupeta na boca, a hora que a criança está quase aprofundando. Isso só no primeiro momento, você dá uma puxadinha. E depois do 6º mês, você tem que deixar mais chupetas disponíveis para que essa criança consiga devolver a chupeta com uma certa facilidade para a boquinha dela, né? Às vezes você vai deixar uma chupeta, a criança precisa de chupeta, nem eu, sou nada, não acho uma chupeta do berço. Pobre de mim, né? Faz ideia a criança. Tem associação com a aliança. Esses dias eu atendi uma mãe que a criança ficava assim, assim. E a gente foi trabalhar. Como é que você tira? Tira, gente. Mas eu vou protestar.
dá a mão, faz uma troca. E aí depois você vai tirando a mão, vai colocando intermitência. É um processo. Só que a gente tem que ser consistente. Não dá pra gente ofertar uma hora e tirar na outra, e aí virando uma grande bagunça, né? Atendi uma família que tinha associação com o cabelo, né? Pegar no cabelo. E aí eu disse, não pega mais no cabelo. Faz um coque, se preciso for, põe uma touca e diz, olha... E assim, quando eu tiro, porque essa mãe colocava a cabeça dentro do berço e a criança pegava na cabeça da mãe. E aí eu disse, ó, talvez você não vai conseguir colocar no berço agora, você vai colocar no colo, então você vai dar uma questão a mais, mas sem cabelo. E aí depois a gente vai caminhar pro berço, já não tendo mais cabelo, tá? Porque, claro, você vai tirar o cabelo dentro do berço, não vai dar certo, às vezes vai precisar desse colo, você dá um passo pra trás pra dar outro pra frente, né? Uma associação com a mão na boca da mãe. E eu disse, meu Deus do céu, não permita. Fecha tua boca. Diz, não, tá no meu colo. Ah, mas é proteção. Vai, gata, mas não é negociável, né? E através da consistência a gente tira isso. Ah, mas no começo protesta, mas você tá acolhendo, você tá ali junto. Ninguém, sabe? A gente tem medo de lidar com o choro. Porque, ai, vai traumatizar quem? Tá no colo da mãe. Você tá sendo assim, você tá dando outro conforto. Ai, mas o cortisol vai aumentar pra dormir. Tá, mas já tá um grande esse cortisol, porque essa criança já acorda a noite inteira querendo enfiar a mão dentro dessa boca. Então, assim, é isso. E aí, tem uma mãe aqui que perguntou, cadê ela aqui? Da associação da presença, né? A presença é assim, gente. Vamos olhar, né? Falando um pouco ainda sobre a associação do sono. O que é pra um não é pro outro. Então, por exemplo, tem criança que você ensina a dormir no berço e a mãe ainda fica dentro do quarto. E que funciona. E que a criança dorme a noite inteira, e que a criança se acorda e consegue voltar a dormir. Tem criança que a mãe está dentro do quarto, e aí ela precisa fazer um movimento de sair. Porque enquanto a mãe coloca a criança para adormecer e está ali, depois essa criança acorda no meio da noite precisando da mãe ali dentro do quarto. Como é que eu tiro a associação de presença? Quem já fez atendimento comigo sabe, eu não trabalho com esses métodos de, tipo... Eu trabalho com o meu método. Essa coisa de, cadeirinha, essa coisa enrijecida. Pra mim não funciona isso. Eu acho que a gente tem que estar muito presente ali e a gente tem que agir com bom senso. Então, por exemplo, a questão da cadeirinha... eu não gosto, tá? Porque eu acho que eu tô dentro do quarto, eu não consigo ver o que tá acontecendo. A Pérola é a mãe de uma menininha mineira que eu atendi de muitos anos atrás. Tem gente que eu guardo o nome assim, ó. Se for ela, cara, se é essa Pérola que tá aqui dando um oi pra mim, ela mesma, tá vendo? Gente, eles foram assim, ó. Sabe aquela família? Eles chegaram, eu lembro dessa história ela contando que a bebê dela era Rainide. Eu falei, não gosto desse termo. Porque ela é de alta demanda. Eu falei, não, nós vamos ajustar isso. E a gente ajustou, né, Pérola? Foi bem bonito. Eles acreditaram muito no meu trabalho e foi, assim, bem bonito de ver. Você viu? Tem gente que eu lembro, ó. A Pérola é uma pessoa que me marcou muito, assim, porque a mãe juntou no processo e falou, vamos lá, 1, 2, 3 e já. Então, sobre essa questão da presença, eu gosto, por exemplo, o que eu fiz na minha casa? Eu acho que eu contei pra vocês. Agora, recente, gente, foi um rolo tão grande aqui na minha casa no final do ano, que o Pedro, que tinha total autonomia, perdeu a autonomia, foi aquele rolo. E aí teve a questão da cama também, né? Porque aí ele foi pra cama e eu não consegui ter o controle dele ali no quarto. Eu coloquei a babá eletrônica, instalei a babá eletrônica no corredor. Porque aí eu ficava assim, ó. Eu colocava ele pra eu deitar, fazia um carinho, ficava um pouco ali com ele e me retirava do quarto e ficava no corredor. Aí eu ficava assistindo ele. Se ele protestasse ou se ele levantasse na cama pra sair, eu entrava dentro do quarto de novo, voltava, acalmava, dava um beijo e saía de novo. E aí eu ia fazendo assim. Porque quando eu faço a cadeirinha, eu não vejo o que tá acontecendo, eu tô dentro do quarto. E aí a criança tá olhando pra você. Não gosto. Eu gosto mais dessa ideia de sair do quarto e ir olhando pela babá eletrônica. O fato de sair não é porque você não vai voltar, você vai voltar. Só que você tá vendo como que a criança tá respondendo no berço ou na cama, tá? E assim, né? Sempre que precisar, você volta. Sai e volta. Sai e volta. Não adianta sair e nunca mais voltar e trazer pra criança
uma sensação de abandono, de que se a mãe não pudesse entrar no quarto, porque aí essa criança vai se grudar em você e fica pior ainda, não funciona, precisa ser algo construído. Por exemplo, você sai e aí você fica na porta do quarto, ó, a mamãe tá aqui, tá tudo bem, pode deitar, você vai verbalizando, mas é um estímulo, falar com a criança na hora do sono, gente, mas é um processo, lembra? Tem que ter alicerce, tem que estar construído para que a gente possa caminhar bem. Essa criança precisa ter um processo de segurança, né? Porque senão não vai funcionar. Gente, nossa, eu fiquei agora com a ideia, com a cabeça explodindo aqui, tá? Eu fiz o ano passado, a Fran veio, que eu não lembrava mais. O ano passado eu fiz um grupo, acho que, não lembro se cobrei R$19 ou R$29, um grupo do WhatsApp. E aí foram, acho que 7 dias, eu não lembro quantos dias de conteúdo ali. Tipo, tinha muito conteúdo. E aí no final eu ia respondendo as perguntas ali no grupo. Eu vou pensar em algum formato pra gente fazer pra esse carnaval do Bebê Fulião. Foi um arraso, assim, foi um grupo bem legal, foram bastante trocas. Eu vou pensar em algum formato pra gente fazer agora, de um grupo assim, pro carnaval, tá? E aí eu coloco lá nos stories. Hoje eu penso, amanhã no máximo a gente já fala sobre isso. Eu queria falar pra vocês que eu não vou conseguir tirar as dúvidas de todo mundo. Tem uma caixinha de pergunta. A Fran, eu tenho uma caixinha de pergunta aberta, mas eu acho que ela vai sair por agora. Eu vou abrir outra, e aí quem tiver mais alguma dúvida, vai me mandando lá na caixinha de pergunta. Sobre cama compartilhada, associação a gente não falou, agora você me falou e eu lembrei. Associação de cama compartilhada, você começa no início da noite, não deitando com a criança. Senta do lado e fica ali. A criança dormiu, a princípio você coloca um colchão do lado, você vai dormir ali. E aí você fica assim, tipo, você fica ali por 3 dias. Depois você afasta um pouco o colchão, até a ponto de que você não vai estar mais dentro do quarto quando a criança acordar, tá? Mas aí você volta, se ele acordar, acolhe ele. E aí depois você deixa ele dormindo e depois você sai. É sempre no primeiro momento do sono noturno que a gente vai fazer a evolução pra fazer essa construção da desassociação, por exemplo, da cama compartilhada, tá? Gente, eu vou finalizar a live aqui. Queria agradecer a todo mundo que esteve aqui. Queria falar que quem não tá no grupo do WhatsApp gratuito, eu sigo tendo ele, tá? Uma vez por semana. Ontem eu mandei mensagem nele. Semana que vem vai ter mensagem lá. Quem precisar de um atendimento personalizado, individualizado, me chama no WhatsApp, eu explico pra vocês como é que eu trabalho. Pegar na mão mesmo da família, responde questionário, a gente faz videochamada, tem uma troca diária, no qual eu vou direcionando vocês mandam pedaços de vídeos, colocando a criança pra dormir, e aí, né, pela babá eletrônica, pra eu poder ir direcionando vocês. É um processo. Eu só não quero vocês que assistiram a minha live ficando nesse lugar de falar que vocês estão exaustas e que, a maternidade é isso. Por que não? Não é isso, tá? A maternidade não é isso e o teu filho merece ter bons hábitos de sono. A mesma coisa que a gente cuida da alimentação para ofertar bons alimentos, para não dar doce antes dos 2 anos, o hábito de sono deve ser cuidado exatamente igual, porque é um hábito depois que vai carregar para a vida. Tem gente que não sabe deitar na cama, fechar o olho e dormir, que precisa ficar assistindo televisão, que precisa ficar olhando no celular para conseguir relaxar e dormir. Gente, tem que aprender a fazer isso. Isso é um negócio de extrema importância. Quando for maior aprende. É muito mais fácil agora, né? Esse papel é nosso, esse direcionamento. Assim como da alimentação, assim como da higiene, o do sono também é nosso, tá bom? Um beijo grande no coração de cada um de vocês que esteve aqui. Eu adoro fazer live. Semana passada eu não consegui. Semana que vem vou tentar me organizar pra fazer, tá? E, cara, a Fran estourou minha cabeça, tá? Eu vou fazer um Bebê Fulião 2 esse ano. Eu vou pensar como é que vai ser o formato e depois eu anuncio, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês.